Bom dia, queridos. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical. E antes de mais nada, comecemos nos rendendo ao Senhor, agradecendo Ele por esse dia. Oremos, irmãos. Ó Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade que temos em estar aqui, ó Pai, na Tua casa, buscando mais de Ti, Pai. Não para engrandecer nosso ego, não para crescer nosso intelecto somente com este fim principal, mas principalmente, Pai, para, de fato, nos colocarmos na Tua presença, entendermos mais de Ti, podemos compreender melhor as Tuas verdades, Pai. Nos ajude, Pai, dos assuntos mais fáceis e simples aos mais difíceis. Carecemos da Tua graça e carecemos do Teu Santo Espírito, abrindo o entendimento do Teu povo, Pai, de cada um de nós aqui, Pai. Nós te pedimos que esteja conosco neste momento e que seja tudo feito para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, estamos de volta com o nosso assunto da hamartiologia, ou doutrina do pecado. E tivemos anteriormente 4 aulas em que nós buscamos principalmente colocar uma base muito forte para que nós pudéssemos entrar nos assuntos mais espinhosos a partir dessa aula principalmente. E por que isso é necessário? Porque os assuntos realmente eles são delicados. A gente não pode pensar que em uma aula ou em algumas aulas, em um final de semana, nós vamos conseguir responder todas as questões que algumas delas vêm lá desde a igreja primitiva. Os nossos irmãos, os crentes em Cristo, têm se questionado coisas que acabam entrando aqui dentro do nosso tema, acerca do pecado, acerca da queda, acerca da soberania de Deus, né, juntando todos esses fatores aí. E quando a gente trata especificamente da doutrina do pecado, da hamartiologia, talvez o tema mais polêmico que exista seja justamente, mais uma palavra difícil, eu peço desculpas, mas a gente tem que usar às vezes alguns termos, né? A teodiceia, ou a questão do mal. Seria Deus, sendo bom e justo, o autor do mal? Essa é uma das perguntas dessa teodiceia, desse grande questionamento que traz de um lado a existência de um Deus, que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é perfeito, e do outro lado, essa ideia da justiça, quando nós olhamos para o mal no mundo. Por que as coisas são assim, da maneira como são? Por que as pessoas passam por tantas dificuldades? Por que pessoas boas, piedosas, às vezes estão padecendo em situações que nos parecem altamente injustas? Por que irmãos em Cristo às vezes ficam anos e anos e anos e anos em uma vida lutando com doenças, com dificuldades, com humilhações? Portanto, o questionamento ele é muito profundo. Nós vemos aqui que não basta a gente responder, porque sim. Porque Deus é soberano. Sim, acabou a nossa aula, vamos para outro assunto agora. Isso seria uma resposta fácil, mas ela não diz tudo que nós precisamos para que, de fato, nós possamos não somente responder o questionamento, que é importante, é um questionamento justo. Todo crente, certamente, em algum momento de sua vida já se perguntou acerca disso. Os não crentes também já se perguntaram isso, né? E eles têm as respostas bastante formuladas, bastante prontas para isso. Mas, quando nós buscamos essa resposta a esse questionamento e a tantos outros dentro dessa linha, a nossa ideia aqui não é que, como eu falei na oração, enchermos o nosso intelecto, nos sentirmos super inteligentes. A ideia não é essa, irmãos. A filosofia tem tentado responder isso há séculos e séculos e séculos, com discordâncias, com teorias, com grandes questionamentos, e não consegue chegar num consenso. Mas a nossa ideia aqui nessa manhã, nessa aula, é justamente o contrário. Nós vamos olhar para as Escrituras, nós vamos ter a perspectiva correta diante desse tema, para que não precisemos nos encher
como aqueles que estão certos acerca desse tema, mas que nós tenhamos uma visão piedosa, uma visão santa sobre tudo isso aqui. Se nós estamos falando de algo tão delicado, que é a maldade no mundo, que é o pecado desenfreado muitas vezes, e justos principalmente sofrendo essas maldades, esses pecados, esses sofrimentos, essas dificuldades, nós precisamos ter esse olhar piedoso. De outra forma, nós iríamos ficar aqui só discutindo quem que está certo, quem que está errado. Isso a filosofia já faz. Isso, inclusive, a teologia já tem tentado fazer, e há sempre as discordâncias, as dificuldades em se chegar a um consenso. Portanto, trata-se aqui, irmãos, de um paradoxo, mais uma vez. Como Deus onipotente, onisciente e perfeitamente bom pode permitir a existência do mal e a existência do sofrimento no mundo. Eu acredito, olhando para a nossa tradição, não somente reformada, mas calvinista, dentro, inclusive, da nossa igreja, considerando os nossos símbolos de fé, considerando aquilo que nós chamamos de ortodoxo, e aqui nós nos apegamos para que verdadeiramente a gente trilhe um caminho que não saia nem para a esquerda nem para a direita, mas sempre entendendo que as Escrituras estão no centro de tudo, e é o que nossa confissão de fé de Westminster irá fazer, Acredito, para a gente tratar desse tema aqui, a base tem que ser a mesma. O fundamento tem que ser exatamente o mesmo. Então, alguns limites e definições que a gente vai fazer aqui, antes de a gente entrar realmente no assunto, Primeiro, esse assunto ele é desafiador, porque ele irá questionar muitas verdades, que são verdades cruciais para nós, que realmente vão mexer com toda a estrutura daquilo que nós cremos. Eu acredito que a melhor maneira de tratar desse assunto é partindo, como eu falei, das Escrituras como regra de fé e prática. E eu queria fazer um pequeno parêntese antes da gente entrar propriamente no assunto, que é falar um pouquinho do pressuposicionalismo. Outra palavra difícil, desculpa, mas às vezes a gente precisa utilizar elas. O pressuposicionalismo é uma corrente teológica e filosófica que é principalmente assim fomentada por Cornelius Van Til, que foi um pastor, um teólogo, filósofo muito influente e que teve muitos alunos bastante famosos, inclusive. Francis Schaeffer foi um de seus alunos. E ele fez toda uma geração de bons teólogos que se voltavam às Escrituras para todas as questões, sejam elas teológicas ou não. Essa é a chave. Enquanto o mundo está tentando trazer outros tipos de bases para a gente entender a resposta de todas as coisas, por exemplo, aqueles irmãos cristãos mesmo, que defendem um tipo de apologética ou de defesa da fé mais evidencialista, tentando provar para os não crentes que Deus existe, pela comprovação disso, através de diversas questões, argumentos filosóficos, argumentos racionais. Se Deus não existe, como é que tal coisa acontece? Ou coisa do gênero. Essa linha de Cornelius Van Til, pressuposicionalista, tem uma dinâmica totalmente diferente. E eu acho que é basilar a gente entender isso e aplicar em tudo que a gente puder. Primeiro, porque é bíblico. O que ele faz é o seguinte, ele traz as Escrituras e torna as Escrituras o centro de todas as coisas, inclusive o conhecimento. Então a gente não pode conhecer adequadamente se nós não conhecemos primeiramente as Escrituras. O que as Escrituras estão dizendo acerca de algo é o fundamento, é a base para que a gente possa trabalhar o conhecimento de outras áreas. Não significa... portanto, que eu só vou, por exemplo, se eu vou aprender matemática, eu vou ter que aprender nas Escrituras. E o exemplo pode ser absurdo, mas existe uma linha teológica que defende isso. Enfim, o que a gente está dizendo é o seguinte: Deus nos revelou um bocado de coisas e as Escrituras nos testificam isso, nos ensinam aquilo que o Senhor revelou. A partir dessa revelação, nós conseguimos conhecer
desconhecer as demais coisas e trazer todo tipo de debate, todo tipo de questionamento para junto disso. Portanto, as Escrituras são aquilo que nós estamos pressupondo como correto, como verdade. A verdade, de fato, está contida nas Escrituras e a partir dela nós buscamos outras verdades. Nós buscamos trabalhar as demais áreas do conhecimento. Isso é importante da gente fazer aqui, porque todo mundo já tentou responder esse grande questionamento que nós fizemos aqui no início. Qual é a origem do mal? Ou como pode Deus ser um Deus bom e justo e permitir o mal? Todas essas questões que irão envolver aqui o tema. E todo mundo tenta responder isso. Os ateístas irão responder. Eles têm a linha de pensamento deles. Inclusive, aqueles que também professam a Cristo, mas têm outras linhas de prática e de doutrina, como os arminianos, também irão fazer. E de maneira totalmente diferente. Portanto, é necessário que, para a gente responder todos esses questionamentos, a gente esteja sempre trazendo essas verdades das Escrituras, essas doutrinas essenciais que vão verdadeiramente nos ajudar aqui, meus irmãos. A gente poderia dizer, em outras palavras, que quando uma pessoa está buscando responder um questionamento, ou mesmo quando ela está tendo uma percepção do mundo, essa percepção que ela tem da realidade não é uma percepção neutra. Essa pessoa, com certeza, ela tem alguns pressupostos básicos, mesmo que ela não diga que assim ela faz. Então, sempre que você vai responder um questionamento, sempre que você vai pensar sobre algo, você traz à sua consciência alguma coisa para te dar essa base para você chegar nessa resposta. Né? Então, a nossa ideia realmente aqui é colocar as Escrituras no centro dessa capacidade humana de formular respostas a perguntas difíceis. Então, assim, na perspectiva do calvinismo, e eu estou falando do calvinismo principalmente, porque, como nós falamos anteriormente, há grandes diferenças entre as linhas dentro da cristandade mesmo. Um calvinista vai responder de uma maneira, um arminiano vai responder de outra forma, um católico vai responder então de uma terceira forma. Mas o que nós estamos defendendo aqui, com base em toda a nossa doutrina, é que há verdadeiramente uma perspectiva especial quando nós olhamos debaixo dessa nossa ótica. Por quê? Porque a gente considera a soberania de Deus uma coisa distinta. Não são todos que têm essa ideia de soberania de Deus da maneira como nós temos. E como temos defendido na tradição reformada, na tradição calvinista. Se a gente olhar para os nossos símbolos de fé, para os nossos documentos, a Confissão de Fé de Westminster é muito clara, quando cita desde o início dela até o fim a soberania de Deus. Portanto, a soberania é como um dos pilares da nossa fé cristã. E outro ponto, a santidade de Deus. Nós precisamos aqui, antes de tudo, considerar que Deus é soberano e que Deus é santo. Portanto, nós ficamos aqui, acho que na segunda ou na terceira aula, praticamente a aula inteira, abrindo a Bíblia e olhando para as Escrituras, demonstrando que Deus é santo, que Deus é justo, que Ele não peca, que Ele nunca irá pecar, que Ele é imutável, que Ele é o grande Deus que criou todas as coisas, mas Ele não está envolvido com a criação do pecado nesses termos. Ele não é o autor do pecado. Portanto, Deus, Ele nunca irá deixar de ser esse Deus justo. O mesmo Deus que criou Adão e Eva lá e deu uma ordem para Adão e Eva, é o mesmo Deus que continua existindo hoje, né? E o mundo acontece dessa maneira, com todas as atrocidades que o mundo tem. É o mesmo Deus que irá julgar a todos lá no final. Portanto, na nossa perspectiva, na nossa doutrina, nós temos uma resposta que ela é bastante adequada às Escrituras, para todas essas questões aqui. Então Deus, Ele é perfeitamente justo e santo, e mesmo quando a gente trata, e também vimos isso pincelado em outra aula aqui,
de Deus permitindo o mal no mundo, mesmo quando Deus permite, e o termo ele é polêmico, né? Ainda assim isso não irá macular a sua natureza. Nada do que Deus faça irá macular sua natureza. Então, o que acontece de fato o pecado original, do qual já tratamos aqui, ele trouxe consequências sérias para o homem, para a humanidade, consequências irrevogáveis. A morte, portanto, a corrupção, o sofrimento, é tudo fruto dessa rebelião para com Deus. E o resultado disso, irmãos, é que a criação, portanto, fica agora sujeita ao pecado e às consequências dele. Então, quando a gente para observar isso, e para nós aqui parece bastante óbvio, né? Parece que a gente está chovendo no molhado popular. A gente falar de todas essas coisas aqui, porque a nossa doutrina ela é muito latente nesse ponto. Isso é muito óbvio para nós. Mas quando a gente conversa com irmãos de outras denominações, há uma confusão. Há uma confusão. Porque quando a gente traz o livre-arbítrio para a questão aqui, começam as dificuldades. Porque quando o livre-arbítrio entra em cena, de maneira inevitável, a soberania de Deus sai pelo outro lado. Se o homem tem este livre-arbítrio, de fato, para que ele faça o bem ou o mal, a soberania de Deus é colocada numa jaula. É basicamente isso. Não, porque Deus faz o que Ele quer. Mas se o homem quiser uma outra coisa, aí Deus fica lá assistindo. Isso nos parece uma atrocidade, essa visão, quando nós olhamos para as Escrituras. Né? Quando a gente olha para as Escrituras como uma história, nos mostrando, de fato, Deus criando todas as coisas. Deus criando, não a partir de algo que já estava moldado, a partir de uma ideia pré-concebida. Deus criando a partir do nada. E esse mesmo Deus que cria a partir do nada todas as coisas, todas as maravilhas da nossa existência, é o Deus que irá ficar de mãos atadas no arminianismo, porque o homem tem o seu livre-arbítrio. Então, Deus não pode fazer nada, porque o homem está atuando dentro dessa esfera dele de suposta liberdade, né? Então aqui começam os problemas. Defender esse tipo de coisa vai contra a soberania de Deus. A gente joga a soberania de Deus para escanteio e passa a considerar, né, a soberania do homem. Não plenamente. Eles não irão dizer isso, obviamente, né? Mas em momentos o homem ele é soberano sobre sua própria vontade. E pode fazer o que quiser, e Deus fica refém disso. O que as Escrituras nos mostram totalmente o inverso. Gênesis 2,17 diz sobre o fruto, no dia da árvore, né? Mais especificamente, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus foi bastante claro. Deus foi justo. Isso é justiça. Não o que nós achamos que é justo nesse mundo, como eu falei no início, né? O grande questionamento, e aí até mesmo os ateístas irão concordar com isso, né? Com esse argumento. Como é que as pessoas boas estão sofrendo nesse mundo? Como é que pessoas que de fato são virtuosas, são bons trabalhadores, são bons pais de família, são boas pessoas na sociedade, estão sofrendo com males terríveis? A gente olha aqui para Gênesis e nós conseguimos entender que o homem, de fato, a partir daquele momento, ele tem uma morte. O seu destino naquele momento, a partir daquele momento, para toda a humanidade, é a morte. A morte física, a morte espiritual, a quebra do relacionamento para com o Senhor. O mal, portanto, irmãos, é uma realidade decorrente da responsabilidade humana diante de uma ordem justa e santa de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus faz o que Ele quer. Todos os seus desígnios são santos. Como falamos, Ele é justo. Ele nunca irá deixar de ter esses atributos, faz parte da natureza dele, diferentemente de nós.
Ah, fulano de tal é uma pessoa boa. Daí chega lá num momento qualquer, essa pessoa perde a cabeça dela e faz uma coisa errada, por menor ou por maior, não importa. Mas o fato é, naquele momento, como se rompesse aquilo que nós chamamos da natureza da pessoa, né? E nós vemos que não se trata de fato, verdadeiramente, de uma natureza do homem, o ser bom, o ser virtuoso, o ser santo, o ser justo. Mas Deus é diferente. Quando Deus é bom, quando Deus é santo, quando Deus é justo, isso é a própria natureza. Nós podemos dizer tranquilamente, é o próprio Deus. Ele se confunde com seus atributos, com suas virtudes. Portanto, Deus não somente é justo, Ele é a justiça. A partir disso, tudo que Ele faz é, portanto, justo, é santo, é bom, cumpre os seus propósitos. É dessa maneira que Deus trabalha. Então Deus não somente permite o mal, e quando a gente fala em permitir, eu disse em algumas aulas atrás já acerca dessa polêmica, né? Desde lá da antiguidade, desde a reforma, como essa palavra tem sido usada contra e a favor dos calvinistas, né? O fato é, eu vou dar um resumo aqui muito rápido para a gente entender. Acho que com o que a gente viu até aqui vai ficar mais fácil de pegar o gancho. Quando Deus permite alguma coisa, o que Ele está fazendo na verdade é como se Ele estivesse soltando a corda. Como se Ele soltasse a corda. E a gente pode pensar, a corda da maldade, por exemplo, no mundo. Deus solta a corda e o homem vai até onde Deus deseja que ele vá. Deus permite nesses termos. Para quê? Para que seus propósitos, que são santos, que são justos, mais uma vez, reiterando, sejam cumpridos. Então, mesmo quando nós dissermos que Deus permite o mal, nós estamos querendo dizer que Deus soberanamente Ele está fazendo a sua vontade. Não que Deus está permitindo que o homem faça qualquer coisa. E aqui há discussão entre aqueles que são reformados e aqueles que não são. Entre aqueles que são calvinistas e aqueles que são arminianos, outra linha teológica. Quando é dito que Deus permite alguma coisa, esses irmãos irão dizer, não, mas Deus então nos dá uma capacidade de tomarmos algumas ações aqui que são surpresa para Ele. Não é o caso. Não é o caso. Eu acredito que quando nós tratamos aqui na antropologia, acerca daquilo que talvez seja melhor conceituado como livre agência, a gente consegue responder esses questionamentos aqui, mais de ordem antropológica. Por quê? Porque o homem ele tem uma certa margem de liberdade dentro da soberania de Deus, mas a gente nem pode talvez chamar isso de liberdade. Por isso que a gente chama isso de livre agência, algum termo parecido com isso, que demonstre que Deus continua cumprindo sua vontade soberana, mas que ele pode deixar, né, o exemplo da gravata é sempre emblemático, pode deixar que eu escolha essa gravata ou uma gravata de azul clarinho ou qualquer outra cor, que não tenha nada a ver com essa aqui. Mas no fim de todas as coisas, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Voltando aqui, irmãos. Portanto, Deus não é o autor do mal. Ao contrário, Ele usa o mal como parte de seus desígnios para alcançar o bem maior. Então, em última instância, o sofrimento e o mal são empregados por Deus para que seus propósitos eternos de redenção e justiça se cumpram. A gente olha lá para Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez o grande exemplo disso aqui que a gente está falando, que é mesmo difícil de entender, é difícil de mastigar, de engolir isso aqui, né? Mas acho que o grande exemplo disso é a história da redenção. A história da redenção, o fato de Cristo ter nos dado novamente pleno relacionamento com o Pai, de ter nos redimido, de ter nos trazido a salvação, de ter acabado com o nosso jugo do pecado, a justiça eterna que seria colocada sobre cada um de nós, esse fato foi justamente a cruz, foi a morte de Cristo,
Foi Cristo morrendo na cruz que proporcionou que nós tivéssemos a maior bênção de nossa existência. Portanto, os filhos de Deus são abençoados pela morte de Cristo. Uma coisa má, uma coisa ruim aos olhos dos homens. Portanto, na lógica humana, na lógica, né, terrena, digamos assim, nós não conseguimos enxergar qual que é o passo que Deus está dando. E é difícil, porque o próprio Cristo foi açoitado, foi humilhado, né? E ele foi traspassado justamente pelas nossas iniquidades. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa terrível, é uma coisa incrível no sentido bom, porque a morte de Cristo nos trouxe vida. Então, talvez esse fato justamente conjugue essas duas coisas aqui para a gente conseguir compreender que Deus, ele utiliza o mal do mundo, o mal do homem, que não é o mal dele, não faz parte da natureza dele, mas Deus usa tudo. Por quê? Porque ele continua sendo o Deus soberano. Aqueles deístas, né, que defendem que Deus criou e se ausentou, coisa do gênero, estão equivocados. Deus criou a humanidade, mesmo a humanidade caindo em pecado e sofrendo, portanto, né, a punição daquilo que ele havia avisado, ainda assim Deus continua no controle de todas as coisas. Então, quando a gente para pensar que talvez o mal do mundo seja somente por conta dessa margem de liberdade do homem, nós indiretamente estamos dizendo, não, então Deus saiu de cena. Então Deus não está mais presente. Talvez ele ainda seja soberano, mas ele está aguardando o momento apropriado para se revelar. Não é a verdade das Escrituras. Isso não é a verdade das Escrituras. Deus continua presente, ele continua realizando seus feitos. Às vezes a gente tem essa tendência a pensar que Deus está ausente, que ele se aquietou de alguma maneira. Por quê? Porque a gente tem um período da história em que os homens estavam relatando tudo que ele fazia. Tudo que é dito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Lá Moisés começando a escrever, até João finalizando lá em Apocalipse, morrendo lá na ilha de Patmos, enfim. Tudo isso, em todos esses momentos Deus estava presente. Talvez seja mais claro para a gente, porque nós temos as Escrituras aqui. Mas após isso, Deus continuou presente. Continuou erguendo seus homens, levantando homens piedosos para estarem à frente de sua obra, para sofrerem por Cristo. Deus continuou no controle de todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Não é por outro motivo, irmãos. Não é pelo acaso que nós nos reunimos aqui e encontramos as Escrituras e olha que boa sorte que nós achamos um livro que tem a verdade. Não é isso. Deus continua, o mesmo Deus que fez cada uma das coisas aqui, que esteve lá com Moisés escrevendo para ele a criação do mundo, que esteve com Davi levantando um homem que ninguém acreditava nele, até o fim de seus dias, do lado do seu pecado, depois prometendo que viria dele a descendência, aquele que iria de fato, né, se assentar no trono eterno. Quando Cristo vem, quando os apóstolos estão trabalhando, labutando, em todos esses momentos Deus está presente, mas também esteve presente com os reformadores. Estamos no mês da reforma. Quem levantou aqueles homens intrepidamente para que enfrentassem, inclusive, o perigo de morte? E muitos sofreram assim. Somente Deus, o Espírito Santo levantando esses homens. Portanto, a soberania de Deus continua presente porque Ele ainda está aí, por toda a existência. Então, o calvinismo, irmãos, ele oferece uma visão robusta dessa questão da teodiceia, como dissemos. Afirmando, portanto, que a permissão de Deus para a existência do mal não compromete sua santidade ou justiça. Como falamos, pelo contrário, Deus usa o mal e o sofrimento, assim como todas as coisas, para revelar sua glória e justiça. E enquanto a responsabilidade pelo mal, obviamente, irá recair sobre a humanidade. Porque foi a humanidade
que de fato desobedeceu a ordem divina, nós representados lá em Adão, desobedecemos ao mandamento do Senhor. Talvez na próxima aula, ou na outra, a gente vai ver justamente sobre isso, sobre esse aspecto federativo, né, da humanidade em Adão e dos santos, né, dos filhos de Deus em Cristo. A maneira como eles realmente representam. E eu acredito que até aqui alguém gostaria de levantar algum ponto, fazer algum comentário? Como eu disse, irmãos, o assunto ele é bastante espinhoso. Mesmo entre irmãos reformados, há posicionamentos distintos. Então, realmente, a gente tem que fazer esse trabalho aqui para tentar trazer isso para uma questão um pouco mais prática. Prática em que sentido? Porque nós cremos nas Escrituras, nós entendemos ela como regra de fé e prática. Então, a gente aplica ela a todas as coisas da vida, do cotidiano, da nossa ação, da maneira como nós vivemos, como um grande preceito ético e moral para tudo que a gente vê no mundo, inclusive. Mas também conseguimos responder essas questões mais difíceis. Então a gente vai agora partir de alguns pontos, irmãos. Não sei se a gente vai conseguir terminar hoje, mas a gente vai aos poucos aqui conversando, aprofundando alguns desses pontos que nós já vimos aqui. Portanto, quando a gente vê a soberania de Deus, mais uma vez, sobre o mal, né? A gente entende que Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo o mal, portanto. Efésios 1:11 nos mostra uma frase bastante conhecida, né? Diz que ele faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Então, quando a gente traz isso, a gente tem que começar a colocar os pingos nos is. Ele faz todas as coisas, ok. Então, logicamente, ele está no controle de tudo. Há maldade no mundo? Deus faz todas as coisas? Então, Deus pode permitir que o mal aconteça. Só que outra implicação lógica dele ser esse Deus santo e soberano é que ele não pode ir contra a sua natureza. Logo, ele não pode ser um Deus mau. E muitos defendem que ele é um Deus mau. Pode parecer absurdo a gente falar esse termo, né? Ele é um Deus mau. Mas muitos defendem isso. Muitos tentam comprovar que Deus é um Deus que não é um Deus santo, pelo fato da maldade no mundo. Daí trazendo esse conceito de soberania de uma maneira equivocada, querendo dizer que Deus então faz soberanamente tudo. Então ele também faz o mal, ele também está manchado do pecado, em outras palavras. Né? Isso não condiz com o que nós já vimos anteriormente. Né? Os atributos de Deus, eles não são assim. Então, embora Deus não seja o autor do mal, ele permite que isso exista como parte de seus propósitos justos e santos. Né? O mal, a maldade, o pecado, nada mais é do que uma implicação do mandamento que foi quebrado lá no início. Nada disso existiria, irmãos. E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que tudo isso é transitório. Tudo isso é transitório. Então, aqueles que realmente não creem, né, que terão uma vida com Deus, que terão uma vida eterna, eles irão achar que a humanidade é isso, que a vida, que o universo, que toda a existência humana se resume ao pecado, à maldade, ao sofrimento. Mas nós, como crentes em Cristo, nós temos outra perspectiva. A maldade entrou no mundo por conta da desobediência do homem. Mas de maneira quase instantânea, Deus nos deu uma promessa. E essa promessa se cumpre. A redenção que se cumpre em Cristo irá nos proporcionar, portanto, que um dia nós não tenhamos mais essa realidade de maldade, de dor, de sofrimento, de pecado. Nós mesmos iremos ser santificados, né? Estaremos plenos novamente. Vimos isso quando estudamos antropologia.
Portanto, a nossa visão nesse mundo, ela é uma visão pessimista. Porque o homem, ele está fadado a pecar. A natureza do homem é uma natureza de pecado. Agora nós, como crentes, sabemos que a vida é além desse mundo. A vida não se resume a essa existência. Por isso as pessoas estão presas às suas próprias vidas, né, às suas realizações, achando que a existência de tudo se resume a isso aqui. Opa, meu irmão. Acho que pensando em uma aplicação prática do dia a dia, a nossa dificuldade também em entender a questão do sofrimento é porque nós pensamos somente no agora, no ato do sofrimento. Um exemplo, uma criança estuprada, por exemplo. As pessoas pensam, Deus permitiu isso nesse momento, tipo, estava num. Essa eu vou permitir, essa eu não vou permitir. E trazem isso na essência da verdade de Deus. Mas esquecem do pecado original, do sofrimento quando ele entrou no mundo, quando a maldade entrou no mundo. Por isso que Deus é sempre bom. Né? E aí a gente vai compreendendo. Porque quando a gente compreende quem nós somos, nós precisamos entender isso. O Senhor pode usar o meu e o seu sofrimento para a glória do nome dele. Ele é soberano em todas as coisas. E essa ideia desse, principalmente acho que o Marcion, né, que dizia que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, já o Deus do Novo Testamento aparentemente é um Deus bonzinho. Né? Não, ele é sempre bom. Né? Deus é bom. Eu acho que essa questão do nosso dia, assim, principalmente aqueles que, você vai falar, não, eu não acredito em Deus, não, porque ele permitiu que aconteceu isso com a minha família, permitiu aqui a maldade. O Senhor traz isso para o dia. Exatamente, né? Obrigado, presbítero. Realmente, essa ideia, né, ou esse conceito de justiça humana, ele é muito falho, não é um conceito perfeito, né? Como a gente disse, a justiça é uma parte de Deus. A gente pode dizer que Deus é a própria justiça. Como é que o homem, aqui na sua finitude, quer definir aquilo que é justo, né? Com base na sua própria perspectiva. Como se a gente estivesse no andar de baixo aqui, né? Olhando para as coisas e dizendo, estou enxergando tal coisa. Mas calma aí, tem alguém que vê mais alto. Ele enxerga, né, o além. E ele cumpre seus propósitos dessa maneira, fazendo tudo para a honra e glória de seu próprio nome, né? Opa, fica à vontade, irmã. Não sei se é uma dúvida meio boba, mas assim, a maldade é consequência do pecado do homem, certo? Mas e aquilo que antecedeu lá o homem, como ele quis ser como Deus? Querendo ou não, isso não é um fruto do mal também? Como que liga essa situação? É complexo. É complexo e assim, muitos teólogos irão dizer coisas distintas, totalmente distintas, né? Mas o que a gente acredita que é o básico, né? A gente teve uma aula aqui que a gente falou justamente sobre a serpente, sobre a queda do inimigo e a maneira como ele atuou justamente de maneira sorrateira, né? Que a gente diria na nossa linguagem popular, ele foi esperto. Ele soube trabalhar os pontos fracos, né? De alguma maneira para fazer com que confundisse a mulher, né? A gente tinha visto lá em Gênesis, Deus dá um mandamento direcionado ao homem. Mas não é justamente com o homem que a serpente irá ter aquele diálogo. A serpente vai conversar com a mulher, porque a mulher não havia ouvido o mandamento diretamente do próprio Deus. Daí a serpente começa a questionar, não, mas será que tal coisa? Será que é isso mesmo? Até o momento que, enfim, a gente não consegue entender. É difícil colocar isso de uma maneira, assim, uma resposta pronta e final, né? Porque realmente é um dos grandes mistérios, mas certamente não havia pecado. É mais pelo lado de que a serpente foi esperta e astuta e fez com que realmente a mulher tropeçasse ali, escorregasse na casca de banana, naquele momento e caísse, né? De uma maneira bem ilustrativa. Então, o que a teologia reformada, os grandes teólogos entendem quase que majoritariamente, é justamente que não havia pecado antes daquele momento. Embora o ato em si, né? Quando a mulher pensou em fazer aquilo que era errado,
Aí que começa verdadeiramente a desobediência, né? Antes mesmo de comer o fruto. No momento que ela tomou a decisão, e Cristo fala isso, né? Olhar para os nossos corações, não somente para aquilo que a gente vai fazer de fato concretamente, aquilo que é mais exterior, mas o pecado ele começa na mente. Então, talvez nesse momento foi que ocorreu, né? E o que nos mostra que Deus sempre dá essa capacidade para o homem dizer sim ou não, né? Então é dito que realmente os únicos que tiveram livre-arbítrio foram os dois primeiros, né? Foram os dois primeiros exemplos aí da nossa humanidade. E debaixo disso ainda foram coagidos, né? Ou talvez aí enganados de alguma maneira e desobedeceram. É difícil, tá? Eu não sei se ajudou ou piorou a minha resposta aqui, mas quando a gente começa a se debruçar nisso, realmente é um dos pontos que causa alguma tensão aí. Daí a gente tenta trazer o quê? Toda essa carga doutrinária e de atributos do nosso Senhor para responder algumas questões que são um pouco mais difíceis. É isso que a gente tenta fazer. Trazer a própria Escritura, né, para ilustrar ali como seria que nos está sendo dito, né? De alguma maneira assim. Por favor, irmã. Mas antes disso, houve a queda do anjo, né? Uhum. Então existe a possibilidade de que o mal já existisse, né? Não o pecado no mundo. Eu paro e penso assim, será que existia um mundo espiritual, né? Antes de existir a vida humana, né? A vida na Terra, existia um mundo espiritual já. Existia no começo só Deus, depois veio o anjo que acabou desenvolvendo aquele espírito De rebelião, né? Eu acho que é isso que talvez foi a vida dela, e eu tenho também um pouco, mas eu penso que seja isso. O pecado no mundo veio com a queda de Adão, mas antes já existia o mal. Uma coisa que a gente tem que deixar bastante clara, e isso também é uma questão muito profunda, né? Mas todas as coisas que existiram, que já ocorreram, todas essas coisas são feitas para a glória de Deus. Então é óbvio que nada disso foi uma novidade para o Senhor. Deus sabia que Eva iria cair, né? Deus sabia, inclusive, que Lúcifer, que o Satanás, enfim, o inimigo de nossas almas, ele iria se insurgir contra ele, levando, portanto, uma grande quantidade de anjos consigo, né? Então, tudo isso faz parte dos propósitos de Deus. E é interessante a gente olhar por essa perspectiva, né? As irmãs levantarem esse ponto. Só perguntinha simples aqui, né? Tá? Perguntas fáceis estão proibidas, tá, pessoal? Mas a grande ideia, né, é justamente essa. As coisas que não são boas, elas também estão presentes nesse grande desígnio, nesse grande plano de Deus para toda a existência humana. Então, certamente Deus, né, está por trás disso, mesmo não sendo o autor do mal, né, mesmo colocando essa situação como uma capacidade para o homem cumprir ou não o mandamento, tanto no Éden, né, ou melhor, tanto no céu quanto no Éden, que ocasionou uma queda lá e depois uma queda no Éden, né? Por favor, meu irmão. Muito difícil a questão, né? E a gente, como disse alguns teólogos, a gente vai até onde a Escritura nos mostra, né? A gente não tem essa resposta. Exatamente, coisas do Senhor. Mas pensar no que é mais claro, então, nesse contexto, nessa decisão, é o que diz em Romanos 5, 12 ao 17, né? O pecado entrou no mundo, como você comentou. Então, o pecado entrou no mundo por causa do homem. Então, aqui. Agora, o que ficou para trás é como se não fosse Deus, a gente pode pensar em inteligência, eu vou perguntar que bom que a gente pergunta. Aí mostra também a nossa incapacidade, a limitação humana e a
É. E quando a gente entra nesses temas assim mais espinhosos, né? A gente tem que estar sempre assim em espírito de oração. Porque, de fato, muitas pessoas já se perderam estudando teologia. Muitas pessoas já se perderam assim. Ah, eu gosto tanto eu sou um crente tão, né, assim, piedoso que eu vou lá estudar teologia, quero aprender mais de Deus. Aí a pessoa começa e entra nesse ciclo de somente estudar por estudar, né? E às vezes a gente entra nesses pontos assim. Mas a grande questão é essa. Né? Deus está no controle de todas as coisas. Sempre quando chega um ponto mais difícil, né, eu gosto de lembrar de um texto, Deuteronômio 29, que diz assim, ó: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e os nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, de fato, tem coisa que a gente não vai conseguir responder. Se fosse fácil, e certamente, irmãos, certamente, se fosse possível responder, João Calvino tinha feito, Herman Bavinck tinha feito, sei lá, algum outro grande teólogo aí, dificilmente o presbítero Murilo ia ter essa resposta, mas certamente esses grandes homens maiores que eu. Mas a grande ideia é isso, né? A gente pensar, talvez a nossa resposta seja que a maldade, ela começa no momento que o homem peca. E antes de pecar, de externalizar ou concretizar o fato, né, está em seu coração. Então, naquele momento que a mulher se perguntou, nossa, é mesmo? Né, por que se Deus pode ser, está me escondendo alguma coisa? Nesse momento a mulher já pecou e aí o ato se concretiza porque seu coração já estava enfesado, né? Opa, meu querido. Uhum. O mal, ele depende do bem. Então, o mal é uma falta de conformidade com Deus, com o que é justo e reto. Então, o mal não é algo que precisa ser feito, é algo que deixa de ser feito. Então, nesse sentido, ele não é criado, não tem uma existência em si mesmo. Agora, o porquê ele vira um problema. É porque Deus deixou que ele acontecesse. A gente sabe que o mal é mal, a gente nunca pode chamar o mal de bom, mas a gente sabe que é bom que o mal exista, porque senão Deus não teria deixado acontecer. Como exatamente isso vai glorificar Ele, fazer com que isso reduz realmente em glória a Ele, a gente não tem essa resposta. Uhum. E talvez o melhor exemplo, para a gente entender um pouco essa concorrência das vontades, né, seria o de José. Gênesis 50:20, né, visto? Vós intentastes o mal contra mim. Os irmãos de José, eles tinham um desejo maligno e fizeram a sua vontade, mas Deus também tinha o desejo de enviar José para o Egito. Então, Deus transformou o mal, né, usou a vontade humana, mas a sua vontade concorrente mesmo, foi para que isso conservasse uma legitimidade. Então, porque a gente talvez saiba, depois talvez não. Mas é bom que as coisas aconteçam do jeito que estão acontecendo, porque Deus está no controle, a gente entende isso, então a gente sabe que é o melhor. Senão, Romanos 8:28 não teria sentido nenhum. Então, é bom que aconteça. Como isso vai render na glória, não sabemos detalhadamente, mas a gente sabe que se o mal existe, é porque Deus existe. Então, se alguém quer usar a origem do mal ou a existência, né, de coisas malignas para combater Deus, na verdade, ele reforça o ponto de que só pode haver mal se existe alguma coisa boa. Porque o mal a gente só pode definir por negação, não tem como definir de forma afirmativa. Sim. Então, o mal seria que Deus existe. Então, nada disso é um problema para nós, porque a gente, compreendendo todas as Escrituras, sabe que as coisas estão no controle, Deus está no controle. Deus não é o autor do pecado, mas Ele permite, ordena, qualquer que seja a palavra, que isso aconteça na sua glória, porque Ele não sabe. Aí entra o 29. Sim, exatamente. Obrigado, meu irmão. É bem isso, né? A gente falou em outra oportunidade sobre essa ideia também de que algumas coisas, né, e muitas delas, nos parecem ser irracionais. Quando a gente olha isso, né, Deus coexistindo talvez com o pecado, não, mas Deus não está coexistindo com o pecado. A gente passa a entender que debaixo das Escrituras tudo tem uma ordem, um ciclo. Não, o homem realmente executou aquilo que era para ele não fazer, e Deus disse o que aconteceria, e isso está se cumprindo. E às vezes isso parece uma coisa irracional, né? E
o mundo, né, principalmente, irá dizer que não há razão na maneira como nós enxergamos essas questões. Mas a gente tem que pensar que, às vezes mesmo, não que seja irracional, mas que esteja além dos limites de compreensão humana, né, o que os teólogos chamariam de suprarracional. Supra, acima, né, acima da racionalidade humana. E a gente viu numa aula que a gente falou mais acerca do pecado, né, que uma das grandes questões, alguns dos grandes movimentos de pensamento do passado, inclusive queriam defender que a queda foi uma coisa boa, no sentido que ao homem foi dada a racionalidade, que a partir dali o homem começa a poder tomar suas próprias decisões, ele se torna o senhor de si mesmo, ele ganha um tipo de autonomia diferenciada, né? E esse é o grande mal do mundo, tentar reduzir as coisas de Deus à racionalidade humana. Portanto, esses questionamentos mesmo, eles são questionamentos por conta da nossa carne, por conta da nossa capacidade de enxergarmos que Deus está acima de tudo, como o grande criador de todas as coisas, né? E temos mais alguns minutos. Eu vou entrar numa outra parte aqui, mas talvez a gente não consiga finalizar. Mais alguém gostaria de comentar algo? Homer, por favor. Então, a linha de pensamento que diz que nós temos livre arbítrio, né? Cada um se encaixa e tal, tem tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É porque essa palavra, talvez esse conceito de livre-arbítrio, no sentido de que a gente pode fazer todas as coisas como se fosse da nossa cabeça, ele está equivocado, porque daí a gente vai com inúmeras passagens que mostram que Deus vai dizendo, afirmando que Ele cumpre todos os seus propósitos, que tudo que Ele faz está debaixo da vontade dEle, que não cai um passarinho da árvore sem seja a vontade dEle e tudo mais, né? Mas nós temos, obviamente, algum tipo, né, de capacidade, até mesmo porque, meu irmão, se nós não tivéssemos isso, né, a gente não teria essa questão da responsabilidade humana. Então, um dos grandes paradoxos aí da teologia reformada é esse caminhar conjunto da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Ao mesmo tempo que a gente reconhece que Deus é soberano, está no controle de tudo, isso não nos exime de fazermos o que a gente tem que fazer, de pregar a palavra, de praticar o bem, de ter as boas obras, né? A gente costuma ficar assim com cautela para as boas obras, né? Porque a gente pensa na questão da justificação pela fé. Mas calma aí, as boas obras não nos salvam, mas elas são uma exigência para aquele que é um novo convertido, para quem nasceu de novo. Daí entra essa capacidade, que alguns teólogos chamam de livre agência, só para diferenciar. Porque a gente falar nisso como uma liberdade, daqui a pouco vai entrar em confusão com essa questão de livre-arbítrio, né? Então, se a nossa carne, em pecado, totalmente corrompida, ela vai sempre buscar aquilo que é mal. E maldade aqui é justamente o que o presbítero Daniel falou, é aquilo que não é bondade, aquilo que Deus não quer. Se a nossa carne só busca isso, que tipo de liberdade também a gente tem por outro lado, né? A gente está sempre caminhando por esse lado. Tentei resumir aqui, não sei se ajudou a responder, meu irmão. É complexo mesmo, as respostas não são fáceis, né? Mas a gente tem a tranquilidade de olhar para as Escrituras e enxergar, olha, Deus, de fato, Ele tem soberania sobre tudo. De fato, tranquilo, não tem como tirar isso das Escrituras. E por outro lado, o homem ele é sempre responsável por suas ações. O homem não deixa de ser responsável porque Deus é soberano. Ah, não, porque Deus é soberano, agora nós não vamos também pregar o Evangelho. E tem alguns que pensam assim. Então são coisas que caminham juntas, concomitantemente. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Essa questão da importância do assunto é realmente algo que precisa ser abordado. Por exemplo, eu tenho dentro da família pessoas que são espíritas. E quando entra nessas questões assim, que nem foi mencionado aqui, estudo, coisas bem assim, extremas, a angústia da sociedade em querer entender esse nível de maldade faz com que busquem
existem fontes erradas nas respostas. Então, eu já tive que ouvir, por exemplo, que crianças foram estupradas porque em vida passada elas cometeram alguma coisa no qual elas estão fazendo hoje. É muito grave isso, e é importante que nós saibamos responder esses tipos de questionamentos, porque é realmente uma aflição e uma angústia que as pessoas queiram entender porque essas coisas acontecem e Deus permite, né? Mas como também foi dito aqui um pouco sobre a responsabilidade humana, né? Esse caminhar junto na mesma direção do propósito de Deus, da mesma forma como Deus está no controle de todas as coisas, nós temos a responsabilidade com relação a isso, de que ao mesmo tempo que existe o mal no mundo, Deus ele levanta e entre o mal existem agentes do bem, que são os homens, mesmo não tendo a graça especial, mas debaixo da sua graça comum, por causa da santeira, da imagem e semelhança do Senhor, são capazes de intervir a favor do bem. Em qualquer lugar onde as pessoas estejam, se elas identificam alguma coisa mal, é omissão do homem que ele não atue para o bem. Então, Deus ele fez a parte dele também nesse aspecto, nos dando essa responsabilidade de manutenção de todas as coisas que ele quer. Então, sempre quando acontece alguma coisa mal no mundo, também existe a omissão dos homens que estão à volta para impedir isso. Ele levanta essas pessoas, mesmo sem a graça especial, debaixo da graça comum mesmo. Debaixo da questão ali do saber diferenciar entre certo e errado, entre mal e bem, aquilo que todos os homens são capazes de fazer, mesmo sem a graça especial, que é aquela certeza da nossa lei, que é capaz de impedir que uma pessoa caída da graça, ela é capaz de entender como uma homem está se afogando e tem que estender a mão para salvar aquela pessoa, né? E a mesma coisa quando acontece essas atrocidades no mundo. Então, a responsabilidade humana também está na omissão de agenciar essas questões, de impedir que o mal avance, né? Adiante. Tem essa questão aí também. Não só pensar, o mundo está dominado pelo mal, mas existem os homens que vêm para atuar naquilo ali. Nós não podemos nos omitir nesse aspecto. É só essa questão aí. Responder questionamentos também, por exemplo, essa coisa da família que está no sentido. É bastante prático, né? Finalizando aqui, é um assunto prático. A gente pensa, quando olha para a filosofia, para a história da teologia, da filosofia, um assunto que inúmeros pensadores tentaram resolver. E pode parecer que é uma coisa assim, acadêmica, né? Ah, não, mas agora eu vou pensar sobre o problema do mal, esse grande questionamento e tal. Mas realmente é prático, é isso que a Amanda falou, né? É uma coisa que a gente consegue enxergar isso na nossa vida prática, no mundo, né? E a gente vai entrar na próxima aula justamente nessa questão da graça comum, em como a graça comum de Deus, né, tem o seu papel aí em conter, né, a maldade também, e o papel de nós crentes, que deve ser esse, de ser luz no mundo, de realmente ir adiante, fazendo aquilo que é bom. Né? Todo mundo sabe que tem que ser santo. Mas todos esses atributos comunicáveis de Deus, eles devem ser parte da nossa natureza. Nós temos que ser santos, temos que ser justos, temos que ser bons. Portanto, não dá para visualizar a vida cristã como uma bolha, como se a gente estivesse querendo se blindar do mundo, sendo que o mundo foi criado por Deus e a gente tem o direito, né, e o dever de justamente ir e proclamar o evangelho, a bondade, as virtudes, tudo mais. É isso, irmãos. Oremos. Ó Pai amado, muito obrigado por mais esse momento. Obrigado a Deus porque Tu és de fato um Deus soberano, Tu és um Deus grandioso, Pai. Tuas obras são insondáveis, Pai. A Tua vontade é santa, a Tua vontade é justa, e isso é muito claro a partir das Tuas Escrituras, Pai. Por favor, Pai, coloque no nosso coração a certeza de tudo isso, nos faça entender, compreender melhor nossa realidade, Pai, para que nós, de maneira prática, de maneira realmente, Pai, verdadeira, possamos glorificar o Teu santo nome em tudo o que fizermos. Assim nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.